Boa tarde. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. É um livro menor, depois que passa ali o miolo do Antigo Testamento. Aí você tem o Daniel, Oséias, aí você vai mais algumas páginas e você acha o Jonas aí no capítulo 3. Se você tiver alguma dificuldade, o índice pode te ajudar. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 3, que é o 10, e avançar para o 4. Diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, os ninivitas, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Hoje, nas igrejas de todo o mundo, nós participamos de um movimento chamado Domingo da Igreja Perseguida. É um movimento idealizado pelo Ministério Portas Abertas, que dá suporte para cristãos que sofrem perseguição por causa da sua fé em Cristo. Hoje, que é o domingo seguinte ao domingo de Pentecostes, é considerado então simbolicamente na igreja evangélica como o início da perseguição contra a igreja cristã. E é por isso que hoje é o dia que em todo o mundo mais de 10.000 igrejas estão juntando, somando as suas orações e intercessões pelos nossos irmãos que estão aí espalhados pelo mundo, sofrendo perseguição por causa da sua fé. Todo ano, o Ministério Portas Abertas elege um país, dentre os 50 onde a perseguição religiosa é mais rigorosa, para tratá-lo como tema da campanha daquele ano, da campanha de oração. E nesse ano de 2019, o país escolhido foi justamente a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela tem desde 2002 liderado esse ranking dos países onde é mais difícil ser cristão. Se você tiver interesse, você pode acessar o site www.portasabertas.org e conhecer o trabalho desse ministério de suporte. O trabalho deles, através das doações, ele foca essencialmente em intercessão e também na distribuição de Bíblias, até de forma clandestina. O fundador desse movimento é o irmão André, que também, inclusive, é conhecido como contrabandista de Deus, e que escreveu um livro com esse título, onde ele conta, então, seus testemunhos, a sua experiência de ter a sua vida em risco e do contato que ele teve com tantos cristãos ao redor do mundo que sofreram justamente por causa da sua fé. A grande dificuldade de falarmos sobre missão ou sobre perseguição da igreja cristã é que essa é uma realidade que parece muito distante de nós. Nós não sofremos perseguição religiosa, nós estamos reunidos aqui publicamente. Mas outro motivo porque é difícil falar sobre esse tema hoje, para a nossa geração de hoje, é porque nós somos uma geração geralmente apática. Nós somos sobrecarregados com informações, com imagens, e todas essas informações acabam sobrecarregando as nossas emoções. Então, hoje em dia, até as crianças dificilmente se comovem ou se horrorizam com determinadas cenas, crimes, fotos ou vídeos. Porque nós estamos tão acostumados a ver tanta coisa feia, tanta coisa ruim,
Todos os dias nós ouvimos notícias, histórias e tragédias que vamos ficando acostumados com todo esse horror, com especialmente o sofrimento e a dor alheia. E os reflexos mais trágicos dessa nossa apatia, dessa nossa acostumação com o horror, com o sofrimento, os reflexos mais trágicos podem ser vistos justamente no corpo de Cristo. Então, nós temos visto muitas igrejas que são inchadas de si para si mesmas, preocupadas somente consigo mesmas, igrejas estéreis e igrejas não missionais. Que nessa tarde o profeta Jonas, ele seja espelho para nós e que esse Deus que se revelou nos encontros com ele possa se revelar a nós também, ensinando-nos a respeito da sua missão. Então, o capítulo 1 de Jonas começa com Deus trazendo uma ordem a Jonas. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Nínive era uma grande cidade, ela era a capital da Assíria. Portanto, ela era uma cidade que representava ameaça a Israel. Mas com todo o poder, força e influência que ela tinha, ela também era uma cidade em que a maldade era a sua grande característica. Eles praticavam, além da fabricação de inúmeros ídolos, ofendendo e desonrando a Deus, sacrifício de crianças e todo tipo de pecados e corrupção que você pode imaginar. Por causa disso, quando Deus ordena, na verdade, que Jonas vá a Nínive, o que Deus está fazendo é ordenando que Jonas vá proclamar o juízo que Deus vai trazer sobre aquela cidade. Eu vou destruir, agora vocês vão pagar por toda essa maldade, por todo esse pecado. Jonas vai lá e avisa eles. É interessante que Jonas não argumenta com Deus, mas logo no versículo seguinte, o texto diz que Jonas embarca para uma outra cidade, não para Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ele embarca para Tarsis. E segundo o texto, Tarsis ficava exatamente na direção oposta a Nínive. E a Bíblia diz no versículo 3 duas vezes que Jonas fez assim, ele embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. E aí então a gente entra nesse enredo tão peculiar, tão interessante, que a maioria de vocês deve estar familiarizado, nos capítulos 1 e 2 de Jonas, em que a gente vai vendo Deus insistindo e intervindo na história, na vida de Jonas. Então Deus traz uma tempestade, ele balança o mar, aí Jonas é jogado ao mar, e então Deus traz um peixe grande para engolir Jonas. Até que no capítulo 2 a gente vê o que parece um arrependimento de Jonas. Parece que Jonas cai em si, e é onde a gente vê registrado então aquela oração tão profunda teologicamente, de reconhecimento de que Deus é soberano, de que eu não sou nada. O Jonas se arrependendo, Deus, eu pisei na bola, desculpa, vou fazer certo. E então no final do capítulo 2, o Jonas é cuspido da boca do peixe. E aí quando entra no capítulo 3, Jonas então vai para Nínive, como deveria ter sido desde o início, e ele faz uma pregação ali que não passaria no teste de nenhum seminário. É nítida a má vontade de Jonas. Jonas não está nem um pouco interessado em comunicar de forma eficaz a palavra e a vontade de Deus para aquela cidade. Jonas tem uma birra com Nínive. E aí ele passa dizendo, olha, vai vir um juízo de Deus, tá bom? Falou, tchau, beijo, me liga. E aí a gente vê algo surpreendente acontecendo no capítulo 3. Toda aquela cidade, incluindo os animais, entram em jejum, clamando a Deus por misericórdia, se arrependendo. O rei daquela cidade, ele senta, ele joga pó em cima de si, pedindo para que Deus tenha misericórdia. E o capítulo 3 termina com Deus se arrependendo, esse é o termo usado na Bíblia, do juízo que ele havia proferido contra Nínive. E Deus decide então que vai dar mais uma chance, que não vai destruir, que vai perdoar. Os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jonas, cada um deles daria um estudo extenso.
Mas a proposta de hoje é refletirmos a respeito da pergunta que Deus faz a Jonas 2 vezes no capítulo 4, que é: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Então, a primeira vez que Deus faz essa pergunta é quando, no início do capítulo 4, Jonas percebe que Deus mudou de ideia. E Jonas fica aborrecido, fica contrariado. E ele fala: pô, eu sabia que ia dar nisso. Sabia que o Senhor é um coração mole. Eu sabia, por isso que eu não queria vir para cá. Tá vendo que vai esse povo todo que tinha que ser dizimado, com toda essa maldade, crueldade. Esse povo não merece. Fica contrariado e ele chega a pedir a Deus que tire a sua própria vida. E aí Deus vai dizer: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? E o segundo momento que Deus faz essa pergunta é no final do capítulo 4. Quando depois que Deus faz crescer aquela planta que traz sombra para Jonas. E aí na madrugada ele manda a lagarta para comer a planta. E aí o Jonas acorda com aquele vento quente, com o sol batendo na sua cabeça. E aí ele fica contrariado de novo, se debate, fala: pô, nada dá certo aqui. Agora é o sol batendo na minha cabeça. E aí Jonas diz: tira a minha vida. E aí é o segundo momento que Deus vai lhe perguntar: Jonas, você tem alguma razão para ficar tão enfurecido por causa dessa planta? Quando Deus faz essa pergunta para Jonas: você tem alguma razão para essa fúria? Essa pergunta é evidentemente retórica. A resposta é não. Não, Jonas não tem razão para essa fúria. Quando Jonas está ali, enfurecido, aborrecido, se debatendo, ele parece demais com aquela cena de uma criança, que se joga no chão do mercado, do shopping, na frente da loja de brinquedos, e se debate. Não, nenhum dos pais sabe do que eu estou falando, que acontece nas melhores famílias. É essa cena que parece. Mas Deus é extremamente paciente ao abordar Jonas com mansidão, e trazendo Jonas para perto de si e ajudando-o a refletir sobre a sua própria fúria. Então, quando Deus pergunta: Jonas, você tem alguma razão para essa fúria? Não é que Deus quer saber a resposta, porque a resposta é evidente e é não. Essa pergunta de Deus, ela nos leva a uma outra pergunta, que é: qual foi então a razão dessa fúria de Jonas? Por que a salvação de Nínive? Por que a lagarta ter comido aquela planta? Por que essas coisas tão simples, essas situações tão corriqueiras, essas situações, na verdade, importantes, como a salvação de toda uma cidade? Por que isso aborreceu Jonas dessa maneira? Então, é evidente que quando Jonas diz: não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa, foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Então, pera lá, Jonas estava furioso porque Deus é compassivo, muito paciente, cheio de amor, misericordioso e disposto a salvar o ímpio? Não era isso que deixava Jonas furioso. O que deixava Jonas furioso é porque Deus era esse mesmo Deus compassivo, muito paciente, misericordioso e cheio de amor com Nínive, com quem Jonas julgava que não era merecedor. Quem Jonas julgava que não chegava aos pés da sua santidade, do seu zelo religioso, da sua fidelidade, do seu mérito como parte do povo escolhido de Deus de Israel. Não, o Senhor não pode ser compassivo, paciente, cheio de amor bom assim, com quem não tem nada a ver comigo, com quem é meu inimigo, com quem me ofendeu, com quem é uma ameaça para mim. Não, o Senhor tem que ser compassivo, cheio de amor, de paciência, comigo, somente comigo, com minha família, com meus amigos. O Senhor tem que me abençoar. Em outras palavras, o que deixou Jonas contrariado, aborrecido e enfurecido foi encarar um Deus que não se ajustava a si mesmo. Quando ele viu que esse Deus era muito maior do que as suas expectativas frustradas, do que o julgamento que ele fazia a respeito de outros ou de uma outra cidade, aquilo o contrariou. É
É interessante notar também que o motivo por que Jonas não obedeceu a Deus, é porque ele não obedeceu a Deus. Deus falou, vai para Nínive, ali no início. E aí ele pegou o barco e foi para a cidade numa direção oposta. O motivo por que Jonas não obedeceu a Deus não foi porque ele não conhecia a Deus, ou porque ele não sabia da sua vontade. Porque a sua vontade já havia sido falada, vai para Nínive e prega contra ela o juízo. E em relação ao caráter de Deus, Jonas mesmo vai dizer, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, que prometes castigar, mas depois te arrependes. Eu sei como o Senhor é. Parece loucura fazer essa afirmação, mas o profeta de Deus não queria que Nínive fosse salvo. O motivo porque ele não quis obedecer a Deus para ser instrumento de proclamação, de arrependimento, de salvação, do juízo de Deus sobre a cidade de Nínive, não foi porque ele não conhecia a Deus ou a sua vontade, mas porque ele não queria. A salvação de Nínive não lhe interessava. E aqui nós podemos derrubar um dos mitos sobre o chamado e a responsabilidade da igreja para missões. Talvez, muito provavelmente, à semelhança de Jonas, nós não temos vivido uma vida missionária intensamente, diariamente, no nosso dia a dia, não porque não conheçamos a Deus ou a sua vontade, mas porque tudo aquilo que é o que não sou eu, não me interessa. Eu estou apático ao outro. Eu estou indiferente, impassível ao sofrimento, à dor e até mesmo à condenação de tantos que estão tão próximos de nós. Então essa história de, eu não faço missão porque não sei qual é a vontade de Deus. A gente está orando para ver qual é a vontade de Deus e Deus vai dizer, a minha vontade, você está esperando eu revelar? A minha vontade já está revelada. O meu caráter já está revelado. O caráter de Deus está revelado não somente na história da humanidade, não somente aqui em toda a história bíblica, mas reflitam comigo. O caráter de Deus está revelado no nosso próprio relacionamento com Ele. Ele não tem sido compassivo conosco. Ele não tem sido paciente com a nossa arrogância, o nosso orgulho, a nossa autonomia. Ele não é paciente com as nossas falhas, os nossos pecados. Ele não é paciente e amoroso com a nossa distração, com o nosso coração endurecido, egoísta, dividido. Ele é tão cheio de amor e compassivo que nós estamos aqui nesta manhã, atraídos novamente pelo seu caráter compassivo, muito paciente, cheio de amor. Esse é o Deus que já tem se revelado a nós no nosso relacionamento com Ele, que se revelou a nós por meio da cruz, do preço que Ele pagou. Quando a nossa maldade subiu aos céus, da mesma forma como a maldade de Nínive subiu até Ele, Ele se fez em forma humana. E lá no Getsêmani, Ele submeteu a sua vontade, Jesus submeteu a sua vontade à vontade de Deus. E Ele intercedeu por aqueles que estavam humilhando e matando a Ele mesmo. Esse é o Deus que tem se revelado a nós. Então não é porque não o conhecemos ou não conhecemos a sua vontade. Essa vontade de que o ímpio se converta do seu mau caminho e seja salvo. Essa vontade que Ele expressa por meio daquela parábola do bom pastor, que vai deixar as 99, porque aquela uma vida que está perdida é preciosa. Aquela vontade que Ele compara a uma festa que estoura nos céus, todas as vezes que uma alma se converte e é salva. Não, nós não temos não vivido uma vida missionária, uma vida para além do nosso próprio sucesso profissional, das nossas próprias realizações pessoais, da nossa própria família, do nosso próprio status, do nosso conforto. Não temos não vivido uma vida para além de nós mesmos, porque não conhecemos a Deus ou a sua vontade. Talvez, e muito provavelmente como Jonas,
não temos vivido essa vida missionária. E temos caminhado nesse mesmo movimento de Jonas, de fuga. Fuga do coração de Deus, fuga do caráter de Deus, fuga da sua vontade. Porque estamos absortos, estamos preocupados e amamos demais somente a nós mesmos. A narrativa segue e então diz que Jonas constrói para si um abrigo, né? É uma ironia, é muito interessante. Depois que Jonas vê que Deus muda de ideia, Jonas então acampa ali, né? Num lugar onde ele consegue ter uma vista da cidade, porque ele ainda está torcendo que Deus se arrependa do seu arrependimento, que Deus ainda traga o juízo, porque não pode, essa cidade não pode escapar ilesa. Né? E aí ele senta lá para assistir o fim aí da temporada. E aí a Bíblia diz que Deus faz crescer uma planta, né? Porque era muito quente o deserto, e essa planta traz sombra. E olha só o que o versículo 7 diz no capítulo 4. Que essa planta que Deus fez crescer sobre a cabeça de Jonas, deu grande alegria a Jonas. Note, o que traz alegria e o que enfurece Jonas? A salvação de centenas de pessoas na cidade de Nínive deixa Jonas enfurecido. E uma plantinha que cobre a sua cabeça do sol lhe traz alegria. Veja esse paradoxo, veja essa incoerência, veja essa loucura. Este é o espelho de nós mesmos. Será que o sofrimento, a dor do outro, será que quando ouvimos sobre irmãos que estão sendo perseguidos, que têm colocado sua vida em risco, que têm visto as suas famílias serem abusadas, mortas, maltratadas, que estão ali nos campos forçados da Coreia do Norte, esta é uma realidade. Será que tudo isso tem nos comovido, tem nos movido para a intercessão, para ajustar a nossa agenda, os nossos recursos, a nossa vida, de forma que o reino de Deus seja expandido por meio da salvação de muitos? Ou tudo isso não diz respeito a nós? Porque o que mexe com o nosso coração é se há sombra sobre a minha cabeça ou não. E aí, quando de madrugada Deus manda a lagarta para comer aquela planta, e aí o Jonas acorda com o calor do vento quente, o sol batendo na sua cabeça, então é quando ele se enfurece de novo, diz para Deus tirar a sua vida. E aí Deus vai perguntar pela segunda vez, no versículo 9, você tem alguma razão para estar furioso por causa dessa planta? E aí o versículo 10, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. É outra pergunta retórica. Né? Jonas, ele não estava enfurecido porque ele estava com pena da planta. Deus, por que você faz isso com a planta? Por que você mandou a lagarta, coitadinha da planta? O Senhor é mau. Não, com certeza não é por isso que o Jonas está enfurecido. Ele está enfurecido aqui porque a sua cabeça esquentou, por causa do seu desconforto. Porque ele acha que Deus tem que se ajustar ao seu parâmetro, aos seus padrões. Porque ele acha que ele pode decidir quem Deus vai salvar e não. Porque ele acha que ele pode dizer para Deus quando, onde, como, em que medida ele vai compartilhar o evangelho com o perdido ou não. Porque ele acha que quando está sol, Deus tem que fazer crescer uma planta sobre sua cabeça. O que deixa ele enfurecido é o seu próprio desconforto. É porque a vida não é como ele gostaria que fosse. Talvez muitos de nós, no nosso relacionamento e na nossa caminhada com o Senhor, consigamos nos pegar, né, nos ver, nos debatendo, chateados com Deus, reclamando. Às vezes com razão, porque a dor é profunda. Deus, por que essa doença na minha família? Por que essa perda? Deus, por que essa traição? Deus, por que essa incompreensão? Por que essa humilhação? Por que tanto sofrimento? Talvez os nossos irmãos que têm sofrido essa perseguição religiosa,
estejam também se debatendo diante do Senhor. Por que eu não posso viver a minha fé publicamente, em tranquilidade? Por que eu não posso me reunir aos domingos com outros irmãos e cultuar junto e ouvir a sua palavra e servir para edificar a igreja? E o que o relacionamento de Deus com Jonas nos ensina é que assim como Deus estava empenhado em salvar Nínive, Deus também estava empenhado em salvar Jonas. Esse Deus está empenhado em nos salvar também. Aquele mar enfurecido, aquele peixe, aquela planta, aquela lagarta, todo aquele desconforto, foram meios que Deus usou para comunicar a Jonas. Jonas, essa minha misericórdia, essa minha compaixão não é só para Nínive, é para você também. Eu me importo com você. Ei, você percebe? Você está tão chateado com o sol que está batendo na sua cabeça, mas eu sou bom. Eu tenho sido paciente com você. Eu tenho te perdoado ontem, hoje e amanhã eu vou te perdoar. A minha misericórdia se renovou nessa manhã, é por isso que você está aqui. Eu sou um Deus cheio de amor. Jonas, volta para mim, presta atenção, para de reclamar, para de se debater. Para de viver uma vida que gira somente em torno do seu umbigo e do seu conforto. E vem participar da minha missão e compartilhar comigo essa compaixão, essa paciência, essa misericórdia e esse amor com tantos que estão se perdendo e que eu quero salvar. Aí aqui a gente pode falar de um segundo mito que é derrubado, que é o mito do que nós chamamos de motivação. Então, às vezes, nós não fazemos missão porque nós achamos que falta motivação. Não veio aquele tchan, né, o clique, o toque de Deus. Quando a gente fala de missões, a gente escolhe, né, como se a gente estivesse num buffet. Como se esse desespero e o preço que Deus pagou naquela cruz para salvar fosse algo simples e barato, que a gente pode desmembrar e ficar com uma parte ou outra. Não, na verdade eu gosto de trabalhar só com mulheres. Não, eu só gosto de trabalhar com crianças. Não me chame para falar de Jesus para aquele público, porque não tem nada a ver comigo, Deus não me toca, sabe? Não, aqui a gente não vê Deus perguntando ou conversando com Jonas em nenhum momento sobre as suas paixões ou motivações ou revelações, ou chamado e dons. Deus diz, vai e prega contra Nínive, porque eu sou um Deus misericordioso e eu quero salvar. Então, a motivação absoluta para fazermos missão, a razão absoluta para a missão, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele, com o seu caráter, com quem Ele é, com a sua vontade. Porque se dependesse de nós, se a nossa própria salvação dependesse de pessoas como nós, egoístas, que querem ajustar a Deus, a sua agenda, ao seu modo, que querem que Deus lhe dê mérito, que reconheça quando Ele faz um mínimo esforço e sacrifício, nós estaríamos perdidos. Mas nós também somos fruto. Não de uma ou duas pessoas em específico, também, glória a Deus, pelas pessoas que Deus usou para nos apresentar, para se revelar a nós. Mas somos fruto de quem Ele é, da sua graça, do convencimento que o Espírito Santo nos traz, não porque somos inteligentes, não porque somos estudados, porque Ele é Deus, porque Ele é Deus compassivo, paciente, de amor. Cada um de nós aqui somos todos tortos. O que temos para oferecer a Deus, senão uma vida cheia de pecado, um coração corrompido, uma mente doente? Isso somos nós. E, no entanto, Deus tem se revelado a isso que somos, como esse Deus compassivo, muito paciente, cheio de amor e misericórdia. Ele é a razão e a motivação absoluta para assumirmos com a postura de servo nossa responsabilidade para a missão. A razão da missão, portanto, não é o nosso convencimento, mas a vontade de Deus. A razão da missão não é a nossa convicção,
mas o caráter de Deus. Ainda que não estejamos completamente convencidos ou convictos, ainda assim precisamos nos lembrar de que no final das contas somos servo. Eu não sei, Deus, para quem eu tenho que falar. Me revela para quem eu preciso falar de Jesus essa semana. Como para quem? Olha ao seu redor. Saindo daqui imediatamente. Um parente seu, um familiar, um funcionário, colega de trabalho, colega da faculdade, seu vizinho. Ali, Jesus já nos ensinou que o próximo, aquele que precisa ser alcançado com graça, com amor, com misericórdia, é aquele que está em necessidade, é aquele que precisa. Que, no final das contas, se nos faltar convencimento ou convicção, nós possamos, assim como Jesus no Getsemane, submeter a nossa vontade à vontade do nosso Senhor e lhe dizer que seja feita a sua vontade. A razão da missão é o Deus misericordioso, o Deus compassivo, o Deus muito paciente e cheio de amor. Esse próprio Deus é a razão da missão. Vamos fechar os nossos olhos? A razão da missão é esse Deus que foi paciente e insistente em alcançar o coração de Jonas, em alcançar Nínive, em alcançar a nossa vida. Esse Deus que intervém na história, que move céus, mares, grandes peixes, pequenas lagartas, que a todo momento está empenhado em falar conosco. A razão da missão é esse Deus que nunca desiste de você, como não desistiu de Nínive ou de Jonas. Até quando Jonas tinha desistido de si mesmo. Talvez você esteja aqui hoje com essa sensação de querer desistir de você mesmo. Mas esse Deus que se revela através da sua palavra é um Deus que não desiste de você. E se o Deus a quem servimos não desiste de Jonas, não desiste de Nínive, se esse Deus não desiste de mim, não desiste de você, esse é o mesmo Deus que não desiste das prostitutas, dos criminosos, dos mentirosos, dos corruptos. É o mesmo Deus que não desiste daquela pessoa que te ofendeu, que te magoou. É o Deus que também não desiste daquele que te traiu, que te feriu, que fez fofoca da sua vida. É o mesmo Deus que não desiste dos perseguidores, daqueles políticos que estão matando cristãos na Coreia do Norte e em outros países. É o Deus que não desiste dos depravados. Se esse Deus não desiste de nenhum desses, então é porque esses são o alvo da nossa missão. Que o Espírito desse Deus compassivo e tão cheio de amor tenha misericórdia para revelar à sua igreja e a cada um de nós uma porção mais profunda do seu caráter, quebrantando os nossos corações, de forma que possamos compartilhar o seu coração missionário e viver intensamente a sua missão. Queria convidar a igreja a ficar em pé e eu queria encerrar nos juntando a mais de 1 milhão de cristãos em todo o mundo, nesse clamor pelos nossos irmãos que têm colocado a sua vida em risco, mas que têm negado o seu Senhor. Vamos dar as mãos, fechar os nossos olhos e levantar ao Senhor esse minuto de intercessão. Senhor, visita nesse momento os nossos irmãos ali na Coreia do Norte, em suas casas, que estão te cultuando escondidos, com medo. Esses que estão nos campos de trabalho forçado. Esses que estão à beira da morte, que viram suas filhas serem abusadas, seus parentes serem mortos. Visita, que a sua mão esteja sobre eles. Ouve o seu clamor e usa as nossas vidas para nos juntarmos nessa missão que é tua e que existe e é motivada pelo Deus que o Senhor é. Vamos ter esse minuto de intercessão e clamor. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Te agradecer e clamar para que o Senhor mude o nosso coração. Para que a gente possa encontrar verdadeiramente a razão do nosso viver,
a razão da missão. Que a tua igreja possa te amar, te seguir, ser parecida contigo, Jesus. Que a tua igreja possa sentir a dor da igreja que é perseguida. Que o teu corpo possa adoecer e sofrer com aqueles que sofrem. Alegrar e ficar feliz em saber que o Senhor é esse mesmo Deus, que é fiel, que é poderoso, que age em nosso meio e que age naquele lugar também, Pai. Que a imensa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as infindáveis consolações e a comunhão do Santo Espírito estejam com toda a igreja que decidiu fazer missão, sabendo que a razão para isso é o próprio Deus, de agora e para sempre. Amém.